Olá, boa tarde mais uma vez. Eu não sei se você não saiu daí ou se você voltou, mas tanto faz, que bom que você está aí nesse momento, para que nós possamos continuar o nosso estudo, na verdade o último estudo a respeito desse tema da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Eu espero que tenha ficado claro os assuntos, as abordagens, os temas em si, e que você possa aprofundar mais nesse assunto, buscar mais, que eu tenho certeza que a pessoa do Espírito Santo vai te abençoar muito, vai nos abençoar muito. Eu quero começar esse terceiro e último bloco lendo junto com vocês o que está escrito em 1 João capítulo 1. Lembre-se que a pergunta com a qual nós terminamos o seminário anterior foi: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Como é que eu posso rejeitar o Espírito Santo? Como é que eu posso evitar esse pecado? 1 João capítulo 1 e o verso 9. 1 João 1,9. É um texto muito conhecido. E a Bíblia diz assim, 1 João 1,9. Deixa eu localizar aqui. Será que eu me confundi com o texto? Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Aqui está. Obrigado pela sua paciência. Diz assim a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? De toda a injustiça. Nós sabemos ou conhecemos histórias de pessoas que cometeram pecados terríveis, como Nabucodonosor, como o rei Manassés, e tantos outros mais contemporâneos, digamos assim, mas que foram alcançados pela graça de Deus, foram perdoados. E aqui a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de tudo, de todo o pecado, de toda a injustiça. Mas eu faço uma pergunta: será que haveria um pecado tão terrível, tão hediondo, que Deus diga, esse eu não vou perdoar? Vamos deixar Jesus responder isso. Vamos ver o que foi registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Cristo diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Veja como isso é sério. Jesus está dizendo que quem cometer o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado nunca mais. Acabou, a porta da graça fechada, está perdido completamente. Então preciso saber o que é isso, porque eu preciso evitar esse tipo de pecado. Como é que a gente descobre? Vamos voltar um pouco ao passado e aprender lições do povo de Israel. Foram deixados alguns exemplos para que nós não incorramos nos mesmos erros e que nós aprendamos com alguns acertos. E um desses erros que o povo cometeu traz consigo esse conceito do pecado contra o Espírito Santo. E nós vamos abrir a Bíblia juntos no livro de Jeremias, e eu peço que você deixe aberta a Bíblia aí, porque nós vamos ler alguns versos de Jeremias, porque aqui nós vamos começar a entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos começar pelo capítulo 7, versos 16 e 17. Olha uma coisa terrível que Deus diz para Jeremias. Preste atenção. Jeremias 7, 16 e 17. Diz assim: tu, pois, isso aqui é Deus falando com Jeremias, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Olha que coisa terrível, Deus dizendo para Jeremias: não ora por eles, não vou te ouvir, não adianta orar por eles. Mas o que foi que aconteceu? Verso 17. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então Deus está falando: Jeremias, não ora, eu não vou atender sua oração, não vou te ouvir. Você não está vendo o que eles estão fazendo? E o que eles estavam fazendo de tão grave que ofendeu tanto a Deus que ele diz: nem ore por eles que não adianta. A resposta está no verso 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. O que eles estavam fazendo? Idolatria. E perceba aqui no verso 18 que a família toda estava unida nisso.
Os filhos apanhavam a lenha, os pais acendiam o fogo, as mulheres prepararam a massa. Então, a família inteira estava no pecado da idolatria. Só que tem um detalhe aqui. Quantas vezes o povo de Israel se envolveu em idolatria? Foi a primeira? Não. E Deus sempre perdoou. Qual era a diferença agora? Porque Deus diz, não ora por eles que eu não vou ouvir a sua oração. Não adianta. O que aconteceu foi que Deus fez um apelo, como vários outros que ele fez em outras circunstâncias. E nós encontramos no capítulo 18 de Jeremias um apelo, mais um apelo de Deus ao povo de Israel. E o apelo foi esse aqui. Jeremias 18, verso 11, diz assim, Deus de novo falando para Jeremias. Jeremias, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Aí vem o apelo de Deus ao povo. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Arrependei-vos, Cristo estava dizendo. E melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Esse foi mais um apelo de Deus ao povo de Israel. Se arrependam, melhorem seus caminhos, mudem o seu rumo. E sabe qual foi a resposta do povo? No verso seguinte, o verso 18 de Jeremias 18. Olha só. Aliás, no verso 12, Jeremias 18, verso 12. Mas eles, o povo, dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas próprias imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Eles poderiam até não dizer isso com palavras, quem sabe, mas a forma de viver deles dizia exatamente isso. Não andaremos segundo a vontade de Deus, nós vamos fazer, entre outras palavras, aquilo que a gente quer, não importa a vontade de Deus. Então veja que o questionamento angustiado de Deus continuou. E várias vezes Deus apelava. Inclusive tem um outro apelo de Deus, lá atrás no capítulo 8, no verso 5. E aqui está a resposta do povo a Deus. E Deus questiona assim, Jeremias 8:5. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? E aí vem um detalhe importante nessa palavra, guarde ela, apostasia contínua. Deus continua angustiado e dizendo, o meu povo persiste no engano e não quer voltar. E aí eu pergunto, se eu não quero me arrepender, o que é que Deus pode fazer por mim? O que Ele pode fazer? Se eu não quero perdão, não quero salvação, não quero arrependimento, não quero nada disso, não quero a vontade de Deus, o que Ele pode fazer por mim? Deus, Ele é todo poderoso. Mas nós podemos dizer que Deus não pode fazer tudo. Existe uma coisa que Ele não pode fazer, é te obrigar, te forçar a alguma coisa. Então, se eu não quero arrependimento, como o povo disse, não adianta, a gente não quer. A gente vai continuar fazendo o que o nosso coração mandar. Já ouviu isso em algum lugar? Siga o seu coração. E a Bíblia diz, o coração é enganoso. Então, segue para você ver o que acontece. E o povo disse isso, não, a gente vai continuar seguindo o próprio coração, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. O que Deus pode fazer por uma pessoa que não quer o perdão, não quer a reconciliação, não quer a salvação, não quer o arrependimento. Por isso o irmão White resume essa questão num texto em que ela diz o seguinte, quero dirigir estas linhas aos que têm tido luz. Veja, a mensagem é para aqueles que tiveram luz e aos que têm tido privilégios, aos que têm recebido advertências e apelos, mas não têm feito decidido esforço, veja, requer esforço para entregar-se completamente a Deus. Desejo advertir-vos para que tenhais receio de pecar contra o Espírito Santo, ficando então entregues aos vossos próprios caminhos, caindo em letargia moral e nunca mais obtendo perdão. Por que consentiríeis em continuar sendo educados na escola de Satanás e seguir uma linha de procedimento que torne impossível o arrependimento e a reforma? Por que resistir às propostas da misericórdia? Por que dizer, deixe-me em paz, até que Deus seja compelido a satisfazer o vosso desejo, porque quereis que seja assim? Os que resistem ao Espírito de Deus pensam que se hão de arrepender algum dia no futuro, quando estiverem preparados para dar um passo decisivo em direção à reforma. Mas o arrependimento estará então fora de seu alcance. As trevas dos que recusam andar na luz, enquanto a luz está com eles, serão proporcionais à luz e aos privilégios concedidos. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível.
E aí ela traz a definição. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para arrependimento. Nós percebemos então que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, mas um processo. Lembra do texto que nós lemos? O povo de Deus estava numa apostasia contínua. O Espírito Santo fala, eu rejeito. O Espírito Santo então fala um pouco mais baixo. Aliás, não é ele que fala mais baixo, eu que perco a capacidade de ouvi-lo. E então a voz dele é mais baixa. E eu rejeito. E a voz dele é mais baixa. E eu vou rejeitando, até que há um completo silêncio da voz do Espírito Santo na minha consciência. Pequei contra o Espírito Santo. Porta da graça fechada. Sou um homem perdido. Veja como o irmão White condensa, resume essa questão. A cada toque não atendido, torna-se mais fraca a disposição para abrir. A impressão do Espírito Santo que é hoje rejeitada não será tão forte amanhã. Não é, podemos dizer, que o Espírito Santo fale mais baixo, é que nós perdemos a capacidade, paulatinamente, de ouvi-lo, de discerni-lo, de compreendê-lo. Então não é um ato isolado, mas um processo que culmina com o afastamento definitivo do Espírito Santo. Certa vez, duras palavras foram dadas à tribo de Efraim por meio do profeta Oséias, quando ele disse assim, ou Deus disse ao profeta, ou por meio do profeta, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Amigos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, isso me arrepiou. Eu fiquei pensando em Deus dizendo isso. Leandro está entregue aos ídolos. Deixam. A advertência dos testemunhos, nós vimos que foram dadas aos que tiveram luz, aos que tiveram privilégios. E eu pergunto, será que o povo de Israel sabia que idolatria era pecado ou não sabia? Claro que sabia. Eles não tinham nenhuma dúvida disso. E qual foi a resposta deles a Deus, diante do apelo de Deus? Sabemos disso. Vamos continuar nisso. A gente sabe que é pecado, mas a gente quer continuar. Nos deixe em paz, foi a resposta deles. Então, se eu quero continuar no pecado, o que Deus pode fazer por mim? Me forçar a sair? Não, jamais. Deus é um cavalheiro, nunca fará isso. Agora, tem um ponto importante aqui para você pensar. A diferença entre aqueles que estão lutando contra o pecado, lutando contra a negligência da comunhão com Deus, porque é na comunhão com Deus que o pecado é vencido. Aqueles que estão em luta e tropeçam, não é desses que estamos falando. Estamos falando daqueles que estão confortáveis com o pecado, confortáveis com a sua situação pecaminosa, com a prática dos pecados na sua vida. Esses estão correndo um sério risco de pecar contra o Espírito Santo. Mas o povo de Israel disse mais. Lá no capítulo 44 de Jeremias, você vai ver que o povo de Israel não parou, não. Olha o que diz lá em Jeremias 44, versos 16 e 17. Preste atenção no que o povo disse a Jeremias. Olha só, verso 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Peraí. Então o povo de Israel tinha alguma dúvida se o que Jeremias dizia vinha de Deus? Está aqui, ó. Quanto à palavra que você, Jeremias, nos anunciou em nome de Deus, a gente sabe que é de Deus, não obedeceremos a ti. E aí vem o verso 17, que é muito triste, diz assim, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E olha o que mais eles disseram. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal nenhum. Olha o que o povo de Israel disse. Nós sabemos, Jeremias, que o que você está dizendo é de Deus, é a palavra de Deus, sabemos disso. Mas nós vamos continuar fazendo o que a gente quer, e o que temos feito nesses últimos tempos, e os nossos pais, príncipes, etc. E você quer saber, Jeremias? Quando nós estamos na idolatria e no pecado, nós somos mais alegres, não é isso que está escrito aqui? E outro detalhe, Jeremias, nós não vemos mal algum. Vamos traduzir isso aqui para o nosso tempo? Jeremias,
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E muitos pensam assim hoje: Deus não vai me condenar por causa de uma coisa tão pequenininha. Não vejo mal nenhum. Não tem nada a ver. O triste é que Adão e Eva mantiveram essa ideia em sua mente. Não é possível que todos esses males, essas desgraças que Deus está dizendo, vão acontecer por causa de um simples fruto. Uma coisa tão pequena. Ninguém vai morrer por comer uma frutinha. Aliás, fruta é saudável, faz bem para a saúde. Ninguém vai morrer por causa de uma frutinha. E, na verdade, esse pensamento revelava um reflexo das próprias palavras do diabo. Deus disse, mas não é assim não. Não tem nada a ver. Aliás, isso que Deus disse para não comer é bom para você. Não tem nada a ver. Trazendo para a nossa realidade hoje. Ninguém vai morrer por assistir um filminho. E aqueles que não assistiram o seminário do Raul, procurem aí, assistam, em relação ao cuidado com a nossa mente. Ninguém vai morrer por assistir um filminho, uma novelinha. Ninguém vai morrer por comer isso, por comer aquilo. Ninguém vai morrer porque usa isso ou usa aquilo, essa ou aquela roupa. Ninguém vai morrer por causa de uma fofoquinha, faz parte, é coisa cultural. Certo dia eu vi um homem aí, um grande filósofo, muito admirado pelos brasileiros, e ele dizia que fofoca é bom, porque a fofoca, ela aproxima as pessoas. Então muitos estão dizendo, ninguém vai morrer por causa de um palavrãozinho, ou uma caluniazinha, falar do irmãozinho ali. Não, mas é aquela velha história, falem mal, mas falem de mim. O irmão gosta, né, que falem mal dele. Ninguém vai morrer por causa de uma pornografiazinha, é coisa básica, faz parte da sexualidade humana. Ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai morrer. E muitos não percebem que esse pensamento reflete as palavras do próprio diabo. Certamente não morrerás. Pode tomar do fruto, não se preocupa com isso não. Então facilmente nós criticamos os erros dos nossos irmãos do passado e não paramos para pensar. Muitas pessoas dizem, Eva, miserável, por que foi pegar aquele fruto? Olha o que está acontecendo, e a gente não percebe que temos diante de nós árvores do conhecimento do bem e do mal o tempo inteiro para fazermos escolhas. E muitas vezes eu chego à conclusão de que se eu estivesse no lugar de Adão lá atrás, eu teria feito a mesma coisa. Como é que eu sei? Quando eu faço a mesma coisa nas decisões de hoje. Então não empurre o erro para o irmão, o apóstolo Paulo fala, examine a si mesmo. Agora, mais facilmente do que a gente critica os erros dos irmãos do passado, a gente repete os mesmos erros. E o Espírito Santo, ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, mas ele continua atuando, mas o meu discernimento é embotado, eu não consigo mais perceber. Até quando o Espírito continua atuando? Ninguém sabe. Por isso o atender é tão urgente, é tão importante, porque todos nós teremos nossa última chance. Pode ser duro o que eu vou dizer, mas a minha última chance pode ser hoje. Pode ser hoje. Então, quando eu insisto definitivamente na minha rebeldia deliberada, como Israel fez, o Espírito finalmente se retira de mim e não volta nunca mais. Qual é o resultado? Porta da graça fechada, pecado contra o Espírito Santo, que Cristo disse, não será perdoado nunca mais. A irmã White disse o seguinte: não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz. Veja, a mensagem não é para pessoas que não tiveram oportunidade de ter a luz, mas para aqueles que tiveram. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes, o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos ou diretamente por seu Espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais e a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Assim, aumenta a treva até que se faz noite na alma. Porta da graça fechada. Uma vez que o Espírito Santo é quem me convence do pecado, se ele se retira definitivamente da minha vida, quem é que vai fazer esse trabalho? Ninguém. E é nesse momento que eu passo a considerar o pecado normal, natural, aceitável, recomendável. O rei Davi, ele foi um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, quando estava nos caminhos de Deus. E eu fico tão feliz vendo a experiência de Davi, porque mais adiante, depois da morte de Davi, depois de algum tempo, é dito de um dos reis de Israel, que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, é dito na Bíblia que esse rei não foi perfeito como foi Davi.
Davi foi perfeito? Mas Ezequiel 33 responde: o ímpio se desvia, passa a praticar o que é justo, o Senhor o perdoa, o Senhor o cobre com seu manto, e o que ele fez de errado é como se ele nunca tivesse feito. Por isso que Davi foi chamado perfeito na Bíblia. Só que Davi, certa vez, tomou consciência do seu pecado. Natã teve que dar um empurrãozinho ali para ele se tocar. E Davi, então, ficou preocupado com uma coisa. E ele fez uma oração, uma bela oração que se encontra no Salmo 51. E entre as coisas que Davi disse ali, ele disse o seguinte: veja, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi conhecia o conceito do pecado contra o Espírito Santo. Ele sabia o que era isso. E Deus atendeu a essa oração, porque Davi se arrependeu verdadeiramente. Mas o mesmo não pode ser dito de Saul. Saul tinha tudo para ser um grande herói da fé. Tudo. Começou muito bem. Mas foi se afastando de Deus, e a irmã White diz que ele ainda tinha, apesar do seu afastamento de Deus, ele ainda tinha oportunidade de salvação. Mas a oportunidade dele cessou definitivamente quando ele foi buscar aquela feiticeira de Endor. Quando ele entrou ali, ele pecou contra o Espírito Santo. A irmã White diz que Deus não falava com ele mais, então ele foi buscar luz de um aliado de Satanás. Sabe qual foi o resultado? A palavra de Deus revela da seguinte forma, veja: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16:14. Sabe que a mesma coisa tem acontecido com muitos em nossos dias. Eu não quero que aconteça comigo. Veja o que o irmão White escreveu. O Espírito de Deus está se apartando de muitos do mundo. Certo? Errado. O Espírito de Deus está se apartando de muitos do seu povo. É disso que ela está falando, não é das pessoas do mundo. Muitos têm penetrado em caminhos escuros e secretos, e alguns nunca mais retornarão. E eu louvo ao Senhor, porque Ele me dá certeza que ainda há oportunidade para você e para mim. Mas alguns não vão voltar nunca mais. Que tristeza. Mas eu posso dizer que para muitos o convite ainda é estendido. Para você que me assiste, o convite ainda é estendido nas palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que esse apelo de Paulo? Porque Paulo sabia que chegaria o último convite, o último. Um dia vai ser o último. Por isso Paulo diz: hoje, meu irmão, hoje, não endurece seu coração. Sabe o porquê dessa urgência? No tempo de Noé, a sociedade se corrompeu de tal forma que Deus precisou destruir o mundo. E não foi um ato que alegrou o coração de Deus, obviamente. Deus precisou destruir aquele mundo, mas Ele deu uma oportunidade para aquele povo. E veja como a Bíblia relata. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então Deus disse: 120 anos. É o que vocês vão ter. E durante 120 anos... Noé pregou e pregou e pregou. E aquele povo rejeitou de tal forma que na arca só 8 pessoas entraram. Evidentemente, a revelação nos traz a informação de que havia pessoas que se converteram com a pregação de Noé, que ajudaram na construção da arca, mas que morreram antes de vir o dilúvio. Mas, finalmente, quando veio o dilúvio, somente 8 pessoas se salvaram. 8 pessoas. O meu espírito não vai contender para sempre com o ser humano. É como se Deus estivesse me falando: Leandro, por favor, atenda ao convite, porque o meu espírito não vai contender contigo para sempre. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, lembra? Seria imediatamente antes do seu retorno, da sua segunda vinda. A porta da arca se fechou, não abriu nunca mais. E enquanto as pessoas estavam lá se divertindo, fazendo suas atividades, a porta da arca fechou, a porta da graça fechou, e elas não se deram conta disso. Até quando? Até começar a chover. Do mesmo jeito, no fim dos tempos, vai ser como nos dias de Noé. Quando a porta da graça se fechar, ninguém vai perceber. As pessoas vão continuar com as suas atividades rotineiras, sem saber que a oportunidade de salvação acabou. E eu repito que a sua última chance pode ser hoje. Pode ser hoje. O Espírito de profecia diz mais a respeito disso.
Alguns têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Olha como isso aqui é triste e solene também. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida, veja, caso eles mostrem por sua vida, não é o que eu digo que conta para Deus apenas, é o que eu faço, o que eu sou, o meu estilo de vida. Com a sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será parte deles, e será uma terrível morte, e compreenderão aí o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. Uma vez perdida a preciosa alma, está perdida para sempre. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Diante de tudo que você ouviu nesses dias aqui no congresso e o que você ainda vai ouvir hoje, não endurece o seu coração. Não deixa ser apenas mais um evento de jovens que possa ser um diferencial na sua vida. Ainda há oportunidade, ainda há chance, não há muito tempo para nós. Por isso, esse é o tema, levanta-te. O tempo está passando, levanta-te. Ellen White diz mais a respeito desse assunto. Deus opera pela manifestação de seu Espírito para reprovar, como nós vimos no seminário anterior, reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. O transgressor desligou-se de Deus. E alguns podem estar se perguntando, mas Leandro, por quanto tempo o Espírito Santo vai continuar falando ao meu coração? Eu não sei. Por isso o apelo de Deus é hoje, se ouvirdes, atende. Eu não sei. Todos nós vamos ter nossa última oportunidade. A minha pode ser hoje. Agora, se você e eu desejamos realmente e buscarmos, a graça de Cristo é nos oferecida, gratuitamente, por isso se chama graça, é gratuita. Veja só o que o Espírito de Profecia diz ainda, o Espírito Santo trabalha aqueles que desejam ser trabalhados, molda os que desejam ser moldados, cinzela os que desejam ser cinzelados, esculpidos. O Espírito Santo vai trabalhar no coração e na mente daquele que quer ser trabalhado. E o querer não é verbal, eu quero. O querer é a nossa reação, é a nossa atitude diante disso. Um dia eu fui procurado por um jovem à saída da igreja, depois de eu ter pregado esse sermão, e ele me disse assim, Leandro, será que alguém que está nesse caminho do pecado contra o Espírito Santo, será que pode voltar atrás? E eu li para ele um texto que eu quero compartilhar com você agora. Preste atenção nisso. Nenhuma alma é abandonada por Deus, enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. Você entendeu? Deus não abandona nenhuma alma enquanto tiver um mínimo raio de esperança quanto à salvação. Aquele que está caminhando para cometer o pecado contra o Espírito Santo, pode voltar? Sim, pode voltar. Um dia uma mãe me procurou. E essa mãe, conversando comigo lá fora em lágrimas, ela dizia assim, Leandro, eu estou desesperada, angustiada, por favor, me ajude. E eu, o que foi, mãe? Eu oro pelo meu filho há 18 anos. 18 anos, o meu filho não volta para a igreja. E eu estou com medo de que o Espírito Santo, 18 anos falando com ele, eu estou com medo de que o Espírito Santo já tenha abandonado meu filho. É tempo demais para rejeitar o Espírito Santo. E eu disse a ela o seguinte, nosso papel não é definir por quanto tempo o Espírito Santo vai falar. Não precisamos estar ansiosos por isso. Por quanto tempo ele vai falar comigo, ele vai falar com outro e com outro. Não, isso não nos foi revelado. Não temos que estar ansiosos quanto a isso. Nós não sabemos a resposta. Eu não tinha resposta para dar àquela mãe, olha, o Espírito Santo já se retirou, o Espírito Santo não se retirou, porque o Espírito Santo só vai falar mais 6 meses para o seu filho, tá? Não, eu não tenho essa resposta e ninguém tem essa resposta além de Deus. O que eu disse para ela é, continue orando. Continue orando. Porque eu já vi histórias de mães que oraram durante 35 anos e morreram sem ver o filho de volta. Mas quando elas chegarem ao céu, elas vão ver o filho. Porque algum tempo depois da morte dessa mãe, o filho voltou para a igreja.
35 anos. E o filho voltou para a igreja. A senhora orou 18. Continua orando, que seja por 50, 100, 200 anos. Nosso papel é orar, é clamar a Deus. Nosso papel é nos rendermos à operação do Espírito Santo, nos colocarmos na circunstância favorável para que Ele haja. Nosso papel não é tentar identificar. E tem muitas pessoas, infelizmente, no nosso meio hoje, que olham para os irmãos e dizem, aquele ali não tem mais jeito. Pensa comigo, Israel matou Cristo. O que pode ser mais grave do que isso? E você conhece a profecia de Daniel e sabe que mesmo depois de ter matado a Cristo, Israel teve mais 3 anos e meio de oportunidade. Não diga que uma pessoa não tem jeito. Continua orando. Não é o nosso papel decidir quando o Espírito Santo se cala. Continue orando. E um dia, um outro jovem me procurou. Eu recebo muitas mensagens de jovens. Eu tenho um carinho muito especial pelos jovens, apesar de eu não fazer mais parte dessa faixa etária. Muitas pessoas perguntam, Leandro, você e sua esposa têm filhos? E eu costumo dizer, sim, nós temos. Quantos? Centenas. Nós não temos os nossos filhos biológicos, mas nós temos muitos filhos espalhados por esse mundo. Jovens que nós, há algum tempo, alguns até há anos, cuidamos, orientamos, acompanhamos. Nós temos até pessoas que nos chamam de pais, até hoje. Temos uma jovem chamada Sônia, não sei se a Sônia vai assistir esse vídeo, mas Sônia, um abraço para você. A Sônia um dia nos escreveu e disse, vocês poderiam ser os meus pais? A Sônia mora na África, vive na África. E eu disse, sim, mas o que isso quer dizer na cultura de vocês? Ser os pais? Não, a pessoa que vai me acompanhar espiritualmente. Vai acompanhar minha carreira espiritual, vai me ajudar, vai me aconselhar. Meus pais, nessa época ela tinha apenas 15 anos. Eu não sei o que uma menina de 15 anos quis com a gente, mas ela queria que fôssemos os pais dela. Alguns dias depois, eu estava ali vendo algumas coisas no Facebook, postando algumas coisas, e eu me deparei novamente com o Facebook da Sônia. E lá estava o perfil dela, Sônia Dalla. Ela colocou nela o meu sobrenome. Então nós temos filhos, muitos filhos. Nós temos um carinho pelos jovens. E um desses jovens me procurou e disse, Leandro, será que o Espírito Santo se retirou de mim? Será que eu ainda tenho chance? Eu estou preocupado com isso. E eu disse a ele, você está preocupado com isso? E ele disse, sim, eu estou muito preocupado. E se eu disser que o Espírito Santo não se retirou de você, o que você faria hoje? Ele disse, eu ia tratar de atender a voz dele. Eu ia fazer mudanças na minha vida, eu ia buscar a Deus e isso. Eu falei com ele, você tem esse desejo de fazer isso? Sim, eu tenho esse desejo. Eu quero fazer isso. Mas eu temo que o Espírito Santo tenha me deixado. Você está angustiado com isso? Estou. Está preocupado? Estou. E eu disse a ele assim, você não estaria se não fosse pela atuação do Espírito Santo. Por isso eu posso dizer com convicção, o Espírito Santo não te deixou. Porque é Ele que está produzindo isso no seu coração, na sua mente. Então saia daqui e cumpra a sua promessa. E ele saiu feliz. Saiu feliz. A irmã White nos traz um texto que também nos alegra o coração e nos dá esperança, que diz assim, que nenhuma alma fique desalentada, triste, desanimada, desmotivada com essa apresentação do assunto. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. Esperai em Deus. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito apreço por vós. Cristo não precisa mais de provas de que Ele nos ama. Ele deixou o seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte ignominiosa, ou seja, vergonhosa sobre a cruz do Calvário, para que pudesseis ser salvos. Então, não desanime, não desista, levante-se. Mas, Leandro, se o Espírito Santo se retirou, não pense nisso. Levante-se. E se você está preocupado, é porque é Ele que está falando com você. Então, se levante. E sejamos gratos a Deus, porque nesta tarde Ele nos concedeu mais uma chance. Mais um dia pode ser a última. Eu enfatizo muito essa questão, parece muito duro e meio forte, né? Meio exagerado.
Hoje pode ser sua última chance. Por que eu enfatizo muito isso? Porque para muitas pessoas hoje foi a última chance, foi o último dia. Certa vez havia um casal na cidade de São Paulo, capital, e esse casal estava muito feliz, namorando, iam noivar, já estavam há 3 ou 4 anos juntos. E um dia esse casal foi a um culto de sexta-feira à noite. Adventistas do sétimo dia, um culto especial de oração na sexta-noite. E nesse culto, eles participaram das atividades, ao final eles se despediram na porta da igreja. Aliás, não, o namorado levou a moça em casa, né, logicamente, deixou ela em casa e disse, olha, amanhã eu passo aqui para te buscar para a escola sabatina, tá bom. No dia seguinte, no horário marcado, o rapaz não apareceu. Então a moça, preocupada, mandou mensagens para ele não respondia, não atendia o celular. Então ela disse, pai, vamos para a igreja, e ele deve ter se atrasado, ele encontra a gente lá. Tá bom, foram. Escola sabatina aconteceu, o culto aconteceu e nada do rapaz aparecer. Ela disse, pai, vamos na casa dele então para ver, de repente ele está doente, passou mal hoje, a gente pode dar uma ajuda, então eles foram. Chegando no portão da casa do rapaz, lá estava o carro na garagem, eles acharam estranho, chamaram, ninguém atendeu. O pai então pula o muro, bate na porta, ninguém atende. O pai então dá a volta pela casa, tentando achar alguma brecha, e encontra uma janela que estava aberta e dava para o quarto do rapaz. E quando o pai daquela garota olha para dentro, o rapaz estava deitado na cama. E ele pensou, não é possível. Está dormindo até agora? O pai chamou e o rapaz não respondeu. Então o pai pulou a janela, sacudiu o rapaz, e foi quando o pai daquela garota percebeu que o rapaz estava morto. Chamaram o SAMU. O SAMU chegou, a médica deu uma rápida examinada e disse, olha, ele morreu, foi um infarto fulminante na madrugada, e como vocês podem perceber, ele está deitado serenamente com o cobertor em cima, não tem nenhuma marca de luta, de sofrimento, ele deitou, a alguma hora da madrugada teve um infarto fulminante, simplesmente apagou. Eu pergunto, imagine que aquele jovem estivesse naquele culto de quarta-feira à noite quando o pregador dissesse a mesma coisa que eu disse aqui. Todos terão a última oportunidade em um dia, e hoje pode ser a sua. Se ele tivesse falado, imagina, hoje é a minha última oportunidade, eu tenho que acabar minha faculdade, tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho certeza que eu não morro hoje não, fique tranquilo. Se ele tivesse dito isso, o que teria acontecido? Aquela foi a última chance dele. E você deve se perguntar, de onde você tirou essa história? Porque aquele rapaz era meu amigo. Nós estudamos juntos no NASP, moramos juntos. Tinha só 30 anos, não era para morrer ainda. Estava muito jovem para isso. Mas aquela sexta-feira foi a última da vida dele. Eu não sei o que aconteceu naquele culto. Não sei se ele decidiu, se ele não decidiu, deixou para depois. O que eu sei é que a oportunidade dele acabou naquele dia. Eu tenho esperança de ver o meu amigo no céu. Tenho esperança, não a certeza, porque o coração é de Deus. O julgamento é dele. Mas eu tenho esperança de revê-lo um dia. Mas, depois que isso aconteceu, eu comecei a pensar em mim e na minha vida. Em tudo aquilo que ainda tenho para mudar. Porque hoje pode ser a minha última chance. Eu quero ler um texto com vocês. Está no livro de Tito. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque é um texto que alegra o nosso coração. É um texto que nos dá esperança, motivação, para continuarmos nessa caminhada. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. De novo os dois aspectos.
Identidade, um povo zeloso, seu, um povo puro e de boas obras. A nossa missão. A graça se manifestou a todos. E como eu posso ter o Espírito Santo então em minha vida? Agindo em mim. Jesus responde numa parábola. E ele diz o seguinte nessa parábola: peça e vocês vão receber. Peça. Então, Leandro, eu tenho apenas que pedir o Espírito Santo? É o melhor que eu posso fazer. Peça. Implore. Apele. E coloque-se numa circunstância favorável para que Deus responda essa oração. Peça. Implore. Apele a Deus como Jacó fez. Uma noite inteira em luta com Deus. Clame pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Olha só esse texto. Porque o nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Não é aquela oraçãozinha de manhã e à noite, não. Corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ela diz mais, e esse é o texto com o qual eu concluo a mensagem. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Agora. Como? Buscai-a, orai por ela, crede nela, como eu disse, porque se você não crê, não adianta. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Louvado seja o Senhor por isso. Não é que Deus precisa nos conceder o seu Espírito, não é apenas isso. Deus quer nos conceder o seu Espírito, é o que Ele mais espera. Ele está mais ansioso a nos conceder o Espírito do que os pais estão de dar coisas boas para os seus filhos. Por que Ele não concede? Porque a gente não pede, porque a gente não clama, porque a gente pede emprego, a gente pede cura, a gente pede um monte de coisas, e que não é pecado. Deus é nosso Pai. Mas a gente não pede o Espírito. E muitas vezes pede, mas não se coloca em circunstância favorável para que a resposta venha. Peça ao Espírito Santo. Clame. Limpe as suas vias, as suas avenidas da alma, para que o Espírito então possa trabalhar. E o céu derramará abundantemente o Espírito Santo na chuva serôdia. Eu quero participar disso. Você também quer. Então levanta. Comece a trabalhar. E eu sei que o Espírito Santo tem poder para fazer o que for preciso, o que for necessário, na minha e na sua vida. Até o que parece impossível, Ele pode fazer em mim e em você. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Curva a sua fronte, onde quer que você esteja. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade também. Nós vamos concluir com uma oração. Querido meu Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma chance. Que misericórdia, Senhor. Muito obrigado. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe das nossas falhas. Cada um de nós pode ter um ponto fraco diferente, mas todos nós temos nossos pontos fracos. Por isso, Senhor, concede-nos o Teu Espírito Santo, que Ele nos convença dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos torne pessoas tão ocupadas examinando a nós mesmos, que não sobre tempo para examinarmos e investigarmos a vida dos outros. Concede-nos o Espírito Santo. Abençoe, Senhor, esse jovem, essa jovem, e pessoas de outras idades que estão assistindo a gente nesse momento. Por favor, derrama o Teu Espírito sobre esses lares. Por favor, Senhor, levanta a Tua juventude, o tempo está passando. Cristo tem pressa. E, Senhor, nós também temos, porque não suportamos mais este mundo. Obrigado porque o Senhor nos concedeu não a esperança apenas, mas a certeza de que Cristo virá para nos tirar deste mundo corrompido. Nos levará para passarmos umas férias de 1000 anos na Tua casa, Senhor.
enquanto a nossa casa estará aqui sendo reformada. E o Senhor nos prometeu, por meio da inspiração dada à sua serva Ellen White, que o novo Éden será ainda mais belo do que o primeiro. A gente não faz ideia do que é isso, Senhor. Mas a gente quer ver. Nós não queremos, Senhor, lutar e morrer na praia e nunca termos a oportunidade de conhecer tudo aquilo que a gente tem estudado aqui nesta terra. Então tem misericórdia de nós e acorda o teu povo. Levanta os teus jovens. Perdoa os nossos pecados e dá-nos, por favor, uma nova chance. Continue conosco durante esse dia. Eu quero te pedir desde já a proteção para cada um que nos assiste. Eu quero te pedir a bênção pela liderança do DYC. Que esses jovens, meninos e meninas, tão jovens, Senhor, e decidiram se dedicar a Ti, que eles possam atingir muitos corações neste mundo e levar esses corações a Cristo Jesus. Acima de tudo, nos proteja do orgulho, que Cristo possa estar sempre à nossa frente e sejamos escondidos atrás dele, e que possamos finalmente, como membros, como pastores, como igreja organizada, como ministérios leigos, juntos, unidos, cumprir a nossa missão. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.